Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. O que trago no coração nessa hora em que vamos refletir de forma mais profunda nas Sagradas Escrituras, do meu coração, que veio lá do coração de Deus, e o meu desejo é que alcance o seu coração, são alguns princípios que eu quero extrair do capítulo 9 do livro do Eclesiastes. Se você está aí, portanto, de posse do texto sagrado, seja no formato analógico, em papel, seja de forma digital, por meio do seu dispositivo eletrônico, eu quero te convidar a acessar o capítulo de número 9 do livro do Eclesiastes. Vocês sabem muito bem que, de acordo com os estudiosos, a autoria do livro do Eclesiastes é atribuída a Salomão. Na verdade, há 3 livros sapienciais que são atribuídos a ele em diferentes fases da sua vida. Enquanto jovem, apaixonado, escreveu Cântico dos Cânticos, ou como também é conhecido, Cantares de Salomão. Na fase adulta, fazendo uma coletânea de ditos e de sabedoria antiga, ele faz a composição daquilo que nós conhecemos como o livro dos Provérbios. E já na idade avançada, experimentado na vida e pela vida, ele então escreve o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é o desespero de um homem que está vendo a morte se aproximar e que traz no coração um temor de não ter conseguido viver de forma adequada a vida. É isso que trata o livro do Eclesiastes. O desespero de um homem que vê a morte se aproximar e que tem o temor de olhar para trás e perceber não ter vivido a vida. E uma das coisas que a gente disse aqui durante o ano de 2024 foi exatamente esta verdade que nos alcança a todos, de que o nosso medo maior não é morrer, porque a morte, ela é uma realidade universal. Alcança a todos nós a despeito da crença, a despeito da raça, a despeito da condição econômica. Sejamos inclusive seres humanos ou não, toda a criação sofre o efeito do tempo. E uma das verdades que fomos lembrados durante o ano de 2024 é que todos nós, não temos mais 100 anos de vida. Inclusive chegamos à conclusão, diante de algumas abordagens que fizemos aqui durante este ano, é que sequer seremos lembrados. E um exercício que comprova isso é tentarmos nomear os nossos antepassados lá da nossa 4ª ou 5ª geração. O nosso pentavô, ou como dizem aí os antigos, tataravô, tataravó. Alguns com muita dificuldade vão passar pelos bisos, pela bisa e pelo biso, para mostrar em que mais algum tempo deixaremos não só de existir fisicamente, como deixaremos de existir na memória dos nossos sucessores. Por isso eu queria, de posse do capítulo 9 do livro do Eclesiastes, extrair aqui e ao mesmo tempo trazer para o meu coração e para o seu coração alguns conselhos que espero nos ajude a viver de forma plena e adequada esse ano que estamos prestes a receber. E o primeiro conselho que trago para você e para mim é este: abandone a ingenuidade. Em outras palavras, não vamos entrar daqui a pouquinho em 2025 iludidos. Iludidos de que tudo vai dar certo automaticamente no ano de 2025. Porque seria uma postura infante, irresponsável, encarar a vida desarmado, entregue,
com a ilusão ou com isso que nós estamos chamando de ingenuidade, de acreditar que a gente vai pôr os pés em 2025 e sairemos de 2025 somente experimentando durante esse ano de boas fases. Veja o que então destaco o verso 1 do capítulo 9, palavras do sapiencial Kohelet, como também é chamado o autor do Eclesiastes. Os justos e os sábios, o que os espera, se amor ou se ódio, ninguém sabe. Verdade. Não dá para aqui realizarmos um prognóstico de futuro dizendo que vamos experimentar em 2025 somente amor, somente ódio, ou amor e ódio. Veja o que ele diz no verso 2: todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. Para mostrar para nós que o fato de nós sermos pessoas piedosas, que cremos em Deus, que regemos as nossas vidas, as nossas posturas e condutas conforme os valores do reino de Deus, não fará de nós em 2025 pessoas especiais. Nós não seremos acompanhados por uma bolha ultra, mega, max, gospel, que vai nos proteger das contingências da vida. Não. E nós precisamos, com muita responsabilidade, maturidade, encarar esta realidade. Porque é isso que o Eclesiastes está trazendo para nós aqui. O justo e o ímpio, o bom, o mal, o puro, o impuro, todos nós vamos encarar a vida e a realidade que a vida nos traz. E perceba que o Eclesiastes, para alguns inclusive, é um livro meio que azedo, meio que amargo. Por quê? Porque o Eclesiastes não poupa palavras. O intento dele não é dizer aquilo que queremos ouvir, mas dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Tanto que ele não promete nem sugere que o fato de regermos as nossas vidas com boas posturas, boas condutas, vai ser uma garantia de que vamos viver uma vida próspera e uma vida isenta de altos e baixos. E ele faz questão de dizer isso porque ele amadureceu. Porque ele viveu mais do que muitos de nós. Ele experimentou da vida. E ao experimentar da vida, ele foi deixando para trás a ingenuidade, a ilusão. E foi aprendendo a olhar para a vida como a vida é. Veja o que ele afirma no restante do verso 2. Eu aprendi e percebi com a vida que aquilo que acontece com o homem bom, também acontece com o pecador. E vice-versa. Porque às vezes a gente carrega no coração aquele pensamento, aquele sentimento: poxa, eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém, busco viver de forma correta, cumprir com as minhas obrigações. E por vezes dá-nos a sensação de que aqueles que não se preocupam e se ocupam com isso, parecem prosperar, parece que seus caminhos são caminhos melhores, mais bem-aventurados do que os nossos próprios caminhos. Só que o que o Eclesiastes está dizendo para nós aqui é que o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem também teme em fazê-los. Por que ele diz isso? Porque assim é a vida. Assim é a vida. Quantos de nós, no ano de 2024, fomos parar num pronto atendimento médico? Quantos de nós passamos alguns sustos, alguns sobressaltos no ano de 2024? Quantos de nós tivemos experiências de perda durante este ano, a despeito da nossa fé, a despeito da nossa conduta e da nossa postura? E isso precisa ficar claro para que nós possamos entender que a vida tem a sua dinâmica, tem a sua contingência. Isso me faz lembrar de um período no meu ministério pastoral, e eu quero apenas trazer aqui com liberdade
para ilustrar o que quero dizer. Era um sábado. E naquela manhã de sábado, eu me dirigi à maternidade da cidade para me alegrar com uma família da nossa igreja que estava ali, trazendo à luz o seu bebê. E como foi espetacular ver a alegria daquele pai, ver a alegria daquela mãe, que tinha nos seus braços o tão esperado filho, e celebrar com eles. Saí daquela maternidade com o coração grato a Deus, por contemplar mais um filho de Deus, sendo alvo do fôlego da vida, mais uma criança que vem à existência como uma expressão de esperança para um futuro melhor. E logo após o almoço, precisei me dirigir ao cemitério da cidade para sepultar o pai de uma ovelha. Deixar um ambiente de celebração, de alegria, de gratidão, de sorrisos, e adentrar horas depois num ambiente de dor, de perda, do conforto do céu, sim, mas da realidade nua e crua da morte que se impõe diante de nós e nos coloca em luto. E ali abraçar, ali buscar de alguma forma ser uma expressão de consolo. Terminado o momento do sepultamento, me dirigi para casa. Por quê? Porque naquela mesma noite eu acompanharia uma outra família da igreja na celebração de 15 anos de aniversário da filha. E ter que deixar para trás aquele sentimento da morte para agora celebrarmos novamente a vida. E adentrar um ambiente de alegria, de regozijo, de gratidão, por uma adolescente que tinha um horizonte, pelo menos aos nossos olhos, ainda a ser vivido. Então perceba, nascimento, morte e celebração. Para mostrar que a nossa trajetória, ela é marcada pelos percalços, pelos altos e baixos, pelos ciclos da vida. Por isso, o meu conselho é: deixemos para trás, neste ano de 2024, a ingenuidade, a ilusão, para que a gente consiga viver o ano de 2025 como ele de fato é, ciente das contingências e ciente dos seus obstáculos. E aí eu já puxo automaticamente o segundo conselho, porque a gente vai para lá encarando a vida como a vida é, mas com esperança. Por quê? Porque apesar das incertezas, nós andamos pela vida com uma certeza: Deus está conosco. A despeito das configurações da vida, nós não estamos sós. Nós não andamos ao léu pela existência. Veja o que Salomão afirma no verso 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. É verdade ou não é? É óbvio. Eu prefiro ser um cachorro vivo do que um leão morto. Sabedoria. Porque o que Salomão está de forma bem abrupta trazendo a nós é a reflexão sobre se há vida, há esperança. É verdade que a gente não pode prever o que vai acontecer em 2025. Mas isso não significa que nós vamos entrar em 2025 com a filosofia da hiena. Lembra lá da filosofia da hiena? Ó vida, ó céu, ó azar. Não. Nós vamos encarar a vida de postura altiva, seguros, firmes. Por quê? Porque nós acabamos de mencionar e acabamos inclusive de fazer uma série de movimentos aqui, de louvor e adoração. Aquele que cremos é o nosso Deus, é o nosso Pai, e que prometeu que estaria conosco. E aqui talvez valha a pena a gente recuperar um conceito de distinção entre otimismo e esperança. Quem é o otimista? O otimista é aquele que precisa das boas notícias. O otimista é aquele que precisa de análises
que precisa de tendências positivas, sinais de que tudo vai ficar bem. Quando ele tem isso em mãos, aí então ele está otimista. Por quê? Porque tudo indica que vai dar certo. Do outro lado da moeda, nós temos o esperançoso. O esperançoso não depende das boas notícias. O esperançoso, ele vive com leveza e com beleza, mesmo diante das más notícias. Por quê? Porque a vida não define o conteúdo do seu coração. O que define o conteúdo do coração do esperançoso é que ele finca e firma a sua esperança no autor e consumador da sua fé. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Veja o que o profeta Abacuque declara no seu livro, no capítulo 3. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, a despeito disso, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu rochedo forte. O Deus a quem eu sirvo não cochila, não dorme. Ele acompanha o que se passa conosco. Ele sabe o que você encarou em 2024. E ele sabe, não é por onisciência, não é por conta de um atributo divino. Ele sabe porque enquanto esteve aqui entre nós como homem, experimentou das mesmas lutas, das mesmas dificuldades que você e eu passamos. E ele mesmo disse, olha, fica tranquilo, vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai ter obstáculo e desafios? Vai sim, mas tenham bom ânimo, alegrem-se, cabeça erguida, sabe por quê? Porque eu venci, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Nós não sabemos como será 2025, não importa. Não importa, por quê? Porque nós vivemos a nossa vida debaixo dos olhos de Deus. E nós precisamos, confiantes, por saber que o Deus a quem servimos é um único Deus vivo sobre tudo e todos, nós podemos viver com a esperança de que Ele estará conosco todos os dias de 2025. Então, meu convite para você é, escolha viver. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, escolha viver. Mas viva com esperança, porque tem muita coisa linda esperando por você em 2025. Terceiro conselho, desfrute da vida. Olha o que nos diz o verso 7, e trago a tradução da Bíblia à mensagem. Diante disso tudo, aproveite a vida. Coma do bom e do melhor. Gente, isso é Bíblia. Isso é vida. Isso é bênção. O que o autor bíblico está nos convidando é desfrute da vida. Saiba usufruir das coisas simples da vida. A vida não acontece apenas nos grandes momentos. Quando eu me encontro com enamorados que estão programando, por exemplo, o seu casamento, sabe o que eu digo para eles? Curta cada instante até o casamento. Sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir prestar atenção e se lembrar de um fiapo daquela noite. É verdade ou não é? Porque parece que você entrou, já saiu automaticamente. Tipo assim, eu vivi 2, 3 anos correndo para lá e para cá, vendo preço de terno, preço de aluguel de vestido, mais festa para dar comida para todo mundo. Você fica naquela correria de vai e volta, contrata fotógrafo, contrata cerimonial. E aí você vive anos para chegar naquela noite e o negócio passa assim. E se você não curte essa fase, se você não curte essa etapa, acabou. Esses dias estava com um casal. Perguntei para eles, quantos anos de casado? 7. Eu falei, então já está na hora de ter filho. Porque já deu tempo de curtir. Nós temos aqui alguns que são os casamentos que nasceram na pandemia. Muita coisa veio na pandemia. A gente tem uma geração de jovens da nossa igreja que casaram na pandemia. De máscara, online, aquela confusão toda. Então aí, na fase aí dos seus 3, 4 anos de conjugalidade. E o que eu disse para eles domingo?
curta, aproveita. Sabe por quê? Porque depois que chega o catarrentinho, muda tudo. É verdade ou não é? Muda. O nosso foco muda. Então, o que o Salomão está nos convidando aqui é aprender a desfrutar das pequenas alegrias. Não ficar na expectativa daquele, então, grandioso dia, não, porque a gente perde a oportunidade de desfrutar de tantas outras alegrias que estão disponíveis na travessia. Então, não tão importante quanto a partida e a chegada é a travessia. Veja o que Salomão diz no capítulo 5, verso 18. Eu descobri que o melhor e o que vale a pena, gente, eu gosto muito de Salomão, conta disso aqui, ó, é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Isso aqui é Bíblia. E sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? Em 2025, divirta-se, coma, beba, curta a vida. E não se esqueça que você só tem uma vida para viver. Gente, nós não estamos num ensaio, não dá para chegar lá aos 90 e falar assim, aprendi, posso começar de novo? Não tem como voltar e começar de novo. Então é melhor a gente aprender de uma vez por todas a viver essa curta, mas não precisa ser pequena. É curta, mas não precisa ser pequena, vida que nós temos sobre a face da terra. E aqui já vai uma dica para você em 2025. Faça um churrasco caprichado, convida o seu pastor para celebrar a vida com você. Amém? É isso aí. Chama os amigos para comer uma pizza. Chame as amigas para tomar um chá. Mas, pastor, estou sem dinheiro, estou sem condições para o churrasco, estou sem condições para a pizza. O negócio está tão feio que eu estou entrando em 2025 sem condições, inclusive de tomar um chá. Não tem problema, vai lá e peça uma água da casa, mas celebre a vida. Curta a vida. Porque não importa o que está sobre a mesa. Importa o que acontece ao redor da mesa. Um dos momentos mais marcantes da minha vida com a minha família se deu ao redor de uma mesa, tendo sobre a mesa ovo e farinha. Então não tem a ver com o que está no prato. Tem a ver com as conexões que se dão ao redor da mesa. Eu sou das Minas Gerais. E aqueles mineiros conterrâneos que estão aqui vão, juntamente comigo, atestar que se tem primeiro, melhor culinária do planeta está em Minas. Inquestionavelmente. Segundo, a casa do mineiro raiz, porque tem os Nutella. A casa do mineiro raiz, o maior cômodo da casa qual é? A cozinha. Está vendo como você sabe? É a cozinha. Lá que a vida acontece. Por quê? Porque lá tem uma mesa gigante, um fogão gigante. Para quê? Para que a gente coma. A expressão companheirismo vem exatamente dessa vivência ao redor da mesa, partilhando, Christian, o pão. O pão. Por isso que a companhia, o companheirismo, a amizade, a fraternidade, ela tem um valor muito especial ao redor da mesa. E lembre-se, quando o ordinário, quando o cotidiano, ele é vivido com alegria, com ousadia, com desprendimento, com leveza, com beleza, sabe o que acontece? A vida se torna extraordinária. Extraordinária. Quarto conselho, esteja pronto e esteja pronta. Verso 8, e seja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Em outras palavras, sabe o que Salomão está dizendo para você? Em 2025, acorde, saia da cama, arrume a cama, tire o pijama, tome um bom banho, coloque uma roupa decente, digna, bonita,
Jogue perfume, porque o óleo aqui é esse símbolo do perfume. Então não esqueça de passar perfume e esteja pronto e pronta. Ah, mas eu trabalho em home office, não tem problema. Não é justificativo para você andar com aquela blusa do vereador, ou então aquela gola surrada e manchada, andando parecendo um mausoléu dentro de casa. Talvez essa seja a sua primeira tarefa para 2025. Você vai chegar na sua casa, vai pegar esse muquifo e vai colocar para limpar chão, para limpar móvel, lavar carro, qualquer coisa. Mas você não vai vestir essa tranqueira em 2025. Está combinado? Sabe o que isso tudo significa? Esteja pronto. Esteja pronta. Sabe por quê? O telefone pode tocar. Alguém pode chegar. Quem já recebeu visita surpresa aí? Meu Deus do céu, vai lá, segura a visita lá, tenta tapear um pouquinho, dá um golpe para lá, deixa ela cair, ela machuca, dá tempo da gente consertar, e aí dá tempo de eu arrumar a casa, jogar 3 cheirinhos e resolver o problema. Está lá a bênção querendo chegar na sua casa e você não está preparado para receber a bênção. Isso me faz lembrar de uma história contada pelo Silas, a turma da antiga vai se lembrar, que foi jogador da seleção brasileira de 86, tempos áureos da seleção brasileira. Silas contou numa das suas entrevistas que estava lá sentado, então um professor técnico da seleção brasileira daquela ocasião, Tele Santana. E aí, quase chegando à metade do segundo tempo, Tele Santana olhou para o banco de reserva, e aí Silas percebeu o olhar dele, olhou para o banco, todo mundo de meião arriado, blusa para lá de fora, gente com a chuteira desamarrada, com o pé para o alto, descansando. Naquela hora, Silas percebeu e falou: o quê? Amarrou a chuteira, levantou o meião, colocou a blusa para dentro do calção e ficou ali preparado. Quando o Tele Santana olhou de novo para o banco, ele falou: professor, estou pronto. E aí Tele Santana então disse para ele: vem e se aqueça. Foi o dia em que ele estreou a amarelinha na seleção brasileira. Então, em 2025, esteja pronto e esteja pronta. Silas se preparou, se perfumou, se equipou para a oportunidade que viria. Então, coloca um perfume, esteja preparado, joga um muquifo lá para lavar carro. Por quê? Porque pode ser que Deus venha com um surpreendente para você. E se você estiver amarrotado, parecendo um maracujá de gaveta, não vai pegar a bênção que Deus está mandando para você. Tá bom? 5º conselho, cultive relacionamentos. Porque não dá para viver a vida sozinho. Grava isso. Eu sei que nós estamos vivendo uma época tão maluca, em que nós estamos conectados e ao mesmo tempo desconectados. A gente chega num restaurante, e essa é uma das coisas que eu mais percebi em 2024, e eu tenho uns toques malucos, eu chego e começo a ver algumas coisas, aí você vai nos restaurantes, você vai vendo a família sentada, dividindo o mesmo espaço, a mesma mesa, a mesma conta, mas está cada um no seu universo. Estão conectados só pelo mesmo espaço, mas estão completamente desconectados. Porque o coração de cada um está no metaverso, no multiverso, no reverso, sei lá. Mas não está ali. E o que nos diz Salomão no verso 9? Desfrute a vida com quem você ama. Porque a vida é curtinha. Então o que ele está falando aqui para a gente? Viva relações de afeto. Viva relações de amor, viva relações de cuidado. Esse tempo em que quando a gente não gosta, a gente bloqueia, a gente deleta, a gente apaga. Para com isso, gente. Vamos olhar, vamos encarar, vamos conversar. Vamos colocar sobre a mesa o que precisa ser tratado, para que nós possamos cultivar os nossos relacionamentos. Nós somos chamados para isso. Então, em 2025, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Ame, dedique-se, dê tempo. E aqui talvez valha um pequeno exercício, eu quero te convidar a esse exercício. Com quem você está atravessando a vida? Com quem? Quem hoje está comprometido ou comprometida a orar por você? Eu aprendi com um grande líder, um grande pastor, saudoso pastor Russell Shedd. Ele dizia o seguinte:
o sucesso da sua travessia não se dá pela escola que você estudou, pela casa que você morou, pelo diploma que você conquistou. O sucesso da sua trajetória está pautado pelo número de pessoas que intercedem por você, que caminham espiritualmente orando por você. Com quem você tem dividido os conteúdos mais profundos do seu coração? Ou você está deixando esse negócio se somatizar aí, transparecer por meio de enfermidades emocionais e físicas? Você precisa pôr para fora. Você precisa encontrar um ambiente de confiança, gente madura, gente que vai se tornar uma extensão das mãos de Deus na sua vida, para que você consiga viver a vida na dinâmica, na contingência, diante dos desafios. E não dá para encarar a vida de forma sozinha e solitária. Então, a quem você recorreu em 2024 quando você precisou? Eu espero, de verdade, que quase a totalidade desse auditório tenha conseguido responder positivamente essas perguntas. Se não, que em nome de Jesus você mude isso em 2025. Mas se você conseguiu viver isso, eu quero te convidar, já nos primeiros dias de 2025, sabe fazer o quê? Expressar sua gratidão, sua alegria, seu apreço por essas pessoas. Por quê? Porque você acabou de ser lembrado que você chegou até aqui, porque alguém te ajudou a chegar até aqui, você não chegou até aqui sozinho. Então invista nesses relacionamentos, em gente que se dispôs a dividir a vida com você. Como diz o poeta bíblico, ame mais. Beije mais, abrace mais, cuide mais e viva mais conectado com essas pessoas que têm atravessado a vida com você. Sexto conselho, dê o seu máximo. Dê o seu máximo. Esse negócio de nota 6, nota 7, nós não somos da mediocridade. E mediocridade aqui não é no sentido pejorativo, não. Mediocridade é onde está todo mundo, na média. Não, nós somos fora da média. Olha o que o verso 10 nos diz. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Então, meu querido e minha querida, nós estamos aí a 30 minutinhos de 2025. Entra com tudo. Com força, com alegria, com ousadia, com coragem. Encare 2025, disposto e disposta a trabalhar, a fazer o que for possível, a cumprir aquilo que está nas suas mãos, a servir, a dar o 10, o 11, o 12, mas abra mão, sabe, meu pai sempre diz, da meia tigela. Não é meia tigela não, é transbordante, é transbordante. Eu fico imaginando se Deus acordasse amanhã e dissesse assim para a gente, quer saber uma coisa? Eu vou dar só meio fôlego de vida para vocês, tá bom? Combinado? Eu vou ficar até o dia 1º de julho de 2025 sem abençoar vocês, tá combinado? Mas às vezes a gente está levando a vida com essa postura diante de Deus e diante da vida que Deus deu para a gente. O que vier à mão para fazer, faça com toda a sua força, com toda a sua dedicação e faça bem feito. E uma das coisas que eu mais disse aqui nesse ano foi compartilhar com a igreja o que eu tenho ensinado para o meu filho desde que ele se entende por gente. 3 conselhos. Primeiro conselho, filho, agrade sempre o coração de Deus. Lembre-se que você vive uma vida diante dos olhos de Deus. Então, tudo que você fizer, filhão, faça com a disposição de agradar, em primeiro lugar, o coração de Deus. Segundo conselho que eu dou para ele. Honre papai e mamãe, na presença e na ausência. Porque obedecer e honrar só quando está diante dos olhos, qualquer um faz. Mas a honra se dá exatamente quando eu estou diante de uma situação em que eu preciso demonstrar a minha fidelidade, o meu compromisso, a minha honra aos valores que eu recebi. Então eu digo para ele, papai e mamãe não vai ficar 24 horas com você e o resto da vida com você. Então viva a vida honrando os princípios e valores que você aprendeu na sua casa. E terceiro conselho que eu dou para ele,
tudo que você fizer, filho, faça bem feito. Vai enxugar gelo, vai ser o melhor enxugador de gelo da terra. Vai sim. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem para honrar a Deus. E quando eu falo sobre fazer bem feito, e quando eu olho para esse cumprimento de missão, mesmo diante da rotina e do cotidiano, me vem automaticamente à mente a história de Davi. Se você depois quiser ler, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, a história de um camaradinha franzino, que está lá apacentando as ovelhas, e o seu pai Jessé dá uma ordem para ele. Filho, seus irmãos, cadê o Marcelo? Tamanho do Marcelo lá, está no campo de batalha. Filhão, você vai fazer um delivery agora. É o que Jessé pediu para Davi. Monta na motoca aí, põe a mochila do iFood nas costas e vai entregar um lanche para os seus irmãos lá. E aproveita que você vai estar lá com seus irmãos, bata um papo com eles e traga para o papai e para a mamãe notícias de como estão os seus irmãos. Davi então monta na motoca, joga a mochila do iFood nas costas e vai fazer a entrega. Está lá a ordem do pai, versos 17 e 18. Pegue uma rouba de grãos tostados, 10 pães e leve depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos. Ele era mineiro. Ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Davi, então, missão dada, missão cumprida, obedece, vai para o campo de batalha e está lá fazendo o delivery. Mas algo extraordinário acontece. E o que é esse algo extraordinário? Está lá Davi no versículo número 23 do capítulo 17, conversando com seus irmãos, quando de repente ele ouviu falar do desafio de um gigante chamado Golias. A história anda e a gente chega no versículo 49, versículo 50 de 1 Samuel 17, que nos diz assim: Davi, retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Gente, que coisa extraordinária. O camarada saiu para fazer um delivery, voltou derrotando um gigante, aplaudido por todo mundo e aclamado, por consequência disso, como o novo rei de Israel. Tem lógico um negócio desse, você vai sair para fazer um delivery e volta como rei. Olha o que está sendo dito aqui para a gente. Em 2025, o que Deus colocar na sua mão, o que estiver diante de você, encare isso aí como a sua missão. É fazer delivery? Vá fazer delivery, porque pode ser que no caminho você tenha que encarar um gigante e você volte de lá, não só com a vitória, mas sobretudo com o reconhecimento e com a bênção de Deus. Por quê? E a gente precisa aprender isso aqui. Porque nós precisamos estar dispostos a viver a vida com leveza, com beleza, com disposição, com coragem, com ousadia. Então aprenda em 2025 a dar mais sim do que não. Aprenda em 2025 a estar pronto sempre a servir. Então quando você receber uma convocação, não faz de conta que você viu a convocação. Se apresente. Se apresente, sabe por quê? Porque Deus tem te dado vida, saúde, condições para servir. E uma das coisas que a gente tem aprendido aqui nessa igreja é o seguinte: se você não serve, você não serve. Porque numa boa, a gente vai fazer o que da vida? Engordar, ficar careca e encher a paciência dos outros? Gente, é muito pouco. A gente tem que ter uma utilidade a mais na vida. Então dê o seu máximo. Porque quem sabe, na disposição de dar o seu máximo, numa simples tarefa, você volta com um gigante derrotado e com uma oportunidade linda que Deus está preparando você. E por último conselho, agarre-se à graça de Deus. E olha que coisa linda, o Eclesiastes diz no verso 7, lá no finalzinho: Deus já se agradou do que você faz. Essa frase nos remete ao batismo de Jesus Cristo. Você que conhece a narrativa bíblica, sabe que Jesus é batizado por João Batista, e no momento em que ele sai das águas,
o Espírito Santo, na forma de uma pomba, vem em direção a Jesus, e dos céus sai uma grande voz, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, prazer, contentamento, satisfação. E olha que coisa interessante, Jesus não tinha iniciado o ministério dele, Jesus não tinha contado nenhuma parábola, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, Jesus não tinha realizado nenhum milagre, e ainda assim sobreveio uma palavra dizendo: Deus já se agradou. Antes de fazer, Deus já se agradou. Sabe qual que é o nome disso aqui? Graça. Graça. Por isso, o verso de número 9. Desfrute da vida. Viva a vida. Essa vida que Deus te dá. Por quê? Porque o que você fez para merecer a vida que você tem? De verdade. Você acha o quê? Que você é bonito, lindo, cheiroso, teté do papai do céu, e aí por isso ele resolveu te fazer? Aí você acha que então, depois de feito, a sua beleza é que te garante, os seus esforços é que te garante, as suas credenciais que te garante, a sua conta bancária que te garante, os seus diplomas é que te garante. Você acha de verdade que o que você tem em mãos hoje é que vai garantir que amanhã você vai acordar para viver a vida? É graça. Não é por mérito. É pura graça. E a pergunta é: o que você e eu temos feito da vida que Deus nos deu? Quando Eclesiastes fala, e ele abre o livro dele falando vaidade de vaidades, ele não está falando que a vida não tem sentido. Ele está afirmando que a vida tem sentido sim, só que esse sentido é tão profundo que nós não conseguimos por nós mesmos alcançar. Veja o que ele diz no capítulo 7, verso 24. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria, a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. E às vezes, é verdade, parece que a vida não tem sentido. A gente vai trafegando pela existência, a gente vai tentando encontrar lógica em algumas coisas e não encaixa. Só que por detrás de tudo isso que a gente está vendo é que existe o sentido. É porque nós não conseguimos alcançar com os nossos olhos, o nosso coração não consegue tocar. Por quê? Porque de trás de tudo isso existe a graça de Deus, o sustento de Deus, a boa mão de Deus. Está lá você daqui a pouquinho dormindo, numa condição de morte. Porque se você olhar uma pessoa dormindo, é como se ela estivesse morta. Tanto que a Sagrada Escritura chega a tratar a morte como um sono. Está lá, a vida está acontecendo. Você não está fazendo um movimento sequer para garantir a rotação da terra. Está lá dormindo de olhinho fechado, alguns roncando para o desespero dos seus cônjuges, dos seus moradores, alguns dos vizinhos. E Deus está sustentando tudo com a mão graciosa dele, para nos lembrar de que a vida é uma dádiva. A sua vida é uma prova de que Deus te ama. A sua vida é uma prova de que Deus tem um propósito para você. E você precisa descobrir esse propósito. Por isso, venha o que vier em 2025. Eu quero que você se lembre, primeiro, Deus não é parte do problema. Deus é parte da solução. Deus está do lado da esperança. Deus não está do lado da vaidade de vaidades. Deus está na comunhão, na confraternização. Deus se faz presente nas relações de afeto, de amor, de cuidado. O nosso Deus, inclusive, é triuno. As Sagradas Escrituras nos apresentam Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três numa pessoa só. Para mostrar o seguinte, nem Deus vive sozinho. Então não se isole. Viva e compartilhe da vida. Por quê? Porque é ali no abraço, no aconchego, na palavra, na companhia, na presença do outro, que Deus está. E Deus está também no trabalho
significativo no esforço, na saúde. Sabe, quando você se levanta na segunda-feira e coloca os seus pés sobre o chão e vai viver a vida, foi Deus quem te concedeu essa oportunidade. Então usufrua dessa oportunidade. Lembra a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios? Ele diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque a graça de Deus para comigo não foi inútil. E por causa da graça que opera em mim, eu trabalho muito mais do que os outros. Que Deus nos dê essa consciência aqui, de nos agarrarmos em 2025 à graça de Deus, que nos fortalece e que nos impulsiona, e com essa consciência é pela graça de Deus que eu sou o que sou, é pela graça de Deus que eu tenho o que eu tenho, é pela graça de Deus que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, o que eu tenho, o que sou, o que faço, eu vou fazer da melhor forma possível. Porque nós aprendemos isso aqui domingo à noite. Palavras do nosso querido pastor Ranherson. Salmo 23. Porque a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem todos os dias. Então deixe em 2025 a bondade de Deus correr atrás de você. A misericórdia de Deus correr atrás de você. A graça de Deus correr atrás de você. A gente não faz ideia do que tem por detrás dos próximos 16 minutos. Mas agarrados à graça, nós estamos prontos para encarar o que vier. Deixando a ingenuidade para trás, encarando a vida com discernimento, vivendo cada manhã com esperança, confiando na bondade e no propósito que Deus tem para a gente, desfrutando da vida, lá no ordinário, lá no cotidiano, tomando aquela xícarazinha de café pela manhã, com quem você ama, dando graças a Deus pelo dom da vida. De banho tomado, bem vestido, perfumado, pronto e pronta para aquilo que Deus vai colocar na sua mão. E fazendo isso de mãos dadas com quem você ama, cultivando os seus relacionamentos e dando o máximo que você puder para a glória de Deus. Essa é a minha oração. Esse é o desejo do meu coração, para que Deus te leve em paz, para um futuro cheio de esperança, cheio da graça e cheio da vitória do Senhor. Que 2025 seja o ano em que você viva com propósito, com alegria e usufrua, sobretudo, dessa vida sendo uma bênção de Deus na vida de alguém. Que assim seja, para o seu bem, para o bem da sua casa, do seu casamento, do seu futuro, mas sobretudo para que a cada ação, cada momento da sua travessia em 2025, Deus seja lembrado e seja glorificado por meio da sua vida também. Amém?